Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma vez um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus no Expondo as Escrituras. Então nós vamos hoje dar continuidade, nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós estamos estudando o Evangelho de João com a seguinte metodologia, fazendo uma interpretação do que Jesus realmente quis dizer, o que o autor do Evangelho tensionava, qual era o objetivo, e depois fazendo aplicações. Porque se eu não interpretar corretamente, eu vou aplicar erradamente. Então, se eu só interpretar e eu não aplicar, essa interpretação fica lá no passado, que Jesus disse aos seus ouvintes originais e aqueles a quem João tensionava. Então nós vamos estudar seguindo esse método que a gente vem abordando, uma interpretação, depois aplicação. Então nós temos duas pessoas muito queridas. Eu quero desejar de antemão um Feliz Natal a todos, ao pastor Bezerra, meu irmão, meu filho na fé, que Deus abençoe, e ao Jailson, um grande amigo, um amigo assim que a gente leva para o resto da vida. Sebastião Bezerra, grande servo de Deus, que eu tenho orgulho de ver como pastor. Deus abençoe o povo do Amazonas aí. Deus abençoe sua vida, Sebastião. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos ver Jesus na festa do Hanukkah, que era a festa da dedicação. Capítulo 10 do Evangelho de João. E o versículo é o de número 22. Capítulo 10, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você está pela primeira vez, ou se você vai ver por uma das plataformas sociais, das redes sociais, nós temos de segunda a sexta, principalmente agora que eu estou de recesso, o estudo da palavra de Deus, expondo as Escrituras ao meio-dia. Então, Deus te abençoe, Sebastião. Dá um abraço no filhão lá, viu? Teu filho. Então, vamos lá. 22, capítulo 10 de João, versículo 22, é a festa do Hanukkah. Hanukkah é uma palavra hebraica que quer dizer dedicação ou consagração. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão
de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos em nome de Jesus Cristo e que nos proteja do mal, que nos invista com a autoridade do Espírito Santo, que nos inspire na meditação, na interpretação da tua palavra e que nós possamos ser canal nas tuas mãos. Abençoa a mim e a todos os que hão de ouvir esta palavra nesta hora, neste momento. Pai, obrigado em nome de Jesus. Amém. A irmã Rita, Deus abençoe a irmã Rita. Então, João 10, 22 em diante, Jesus na festa do Hanukkah. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. O que significa isso? Primeiro nós vamos para a interpretação. A festa da dedicação, ela ocorreu por conta de um ato de Judas Macabeu. O que aconteceu? No período intertestamentário, ou chamado séculos do silêncio, entre Malaquias e Mateus passaram-se 400 anos. Então, entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo, nós temos um intervalo, um espaço de 400 anos. Neste tempo surgiram os dois impérios, o grego, que era greco-macedônio, e o romano. O Império Grego, com a queda de Alexandre, o Grande, com a morte, seu império ficou dividido, né, entre seus 4 generais, que são as 4 cabeças do leopardo, lá do capítulo 7 de Daniel. Esses 4 generais eram Cassandro, Lisímaco, né, Ptolomeu e Seleuco. E o Seleuco ficou responsável por tomar conta de toda aquela área ali, toda aquela área da Judéia, de Israel, estava debaixo do domínio seleucida. E Antíoco Epifânio, né, era horrível. E ele queria introduzir a crença, a cultura helênica, grega, aos povos e aos judeus. Então, ele perseguia, e quem tivesse uma Bíblia, uma escritura do Antigo Testamento era morto. Então ele massacrou o povo de Israel e ele profanou o templo, sacrificando uma porca no altar e colocando uma imagem de Zeus. Por isso, Jesus vai falar da abominável desolação de que falou o profeta Daniel. É isso que aconteceu no período intertestamentário. E aí os judeus se revoltaram e uma família, a família dos Macabeus, liderou a guerrilha. E aí eles conseguiram vencer por algum tempo. E eles foram lá e eles purificaram o templo, né? E eles o consagraram, o dedicaram. E quando eles dedicaram de novo o templo, que agora podia ser o templo para adoração a Deus,
que estava purificado. Esta palavra no hebraico é Hanukkah, dedicação, consagração. Então houve uma festa tremenda. Os judeus celebraram, era também chamado de festa das luzes, porque as luzes eram acesas, muito semelhante à festa dos tabernáculos. Havia muita alegria, porque havia, segundo a filosofia judaica, a vitória da luz sobre as trevas. Daí a grande quantidade de lâmpadas acesas na cidade de Jerusalém. Então, esta era a festa do Hanukkah, que acontecia em 14 de dezembro. E o que acontece? Os judeus estão celebrando essa festa, que você não vai encontrar no Antigo Testamento, porque ela ocorreu no período intertestamental, chamado também de séculos do silêncio, entre Malaquias e Mateus. Então, na nossa Bíblia está tudo junto. Você termina Malaquias, já começa Mateus. Mas entre um testamento e outro, passaram-se 400 anos. Então, agora que nós já estamos interpretando, você já sabe o que é a festa da dedicação. Diz, e era inverno. Então, já estamos lá no final do ano, em dezembro. Era por esta época. E lá em Israel fica muito frio em dezembro. Israel é uma terra de grandes contrastes climáticos. Há um calor terrível durante o dia, um frio congelante durante a noite, e há um período em que até neve cai. Então, e era inverno. E aí diz, e Jesus passeava no templo. Jesus estava andando, porque devia estar fazendo muito frio. Então Jesus está passeando no templo. O templo de Israel tinha o que se chama de alpendre de Salomão aqui. E o que era o alpendre de Salomão? Eram os corredores que tinham umas colunas onde você podia passear. E ali tinha sempre muita gente. Então era um lugar próprio para Jesus expor a palavra de Deus. Então nós temos aqui a festa da dedicação, que é a comemoração da luz sobre as trevas. E essa verdadeira festa, ela se cumpre em Jesus Cristo, que veio e purificou a mim e a você e nos transformou no verdadeiro templo de Deus. O templo de Deus não é uma construção arquitetônica, não é um templo de tijolos e argamassa, mas é a união do povo de Deus. Agora, que estava acabado, que com a queda de Adão nós não éramos mais dignos, e Jesus Cristo veio e começou tudo de novo. Em Adão nós caímos, em Cristo nós somos reerguidos. Nós estávamos com Adão em seu pecado no jardim, mas agora estamos com Cristo em sua obediência que culminou na cruz do Calvário. E assim como Jesus, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso eu está também crucificado. E como disse Paulo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou. Então Jesus está no templo, passeando, desfrutando ali, procurando oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Porque todos nós temos que perceber as oportunidades
oportunidade. Não é concebível que homens e mulheres de Deus não anunciem a palavra de Deus. Quem está em sintonia com Deus tem desejo ardente, profundo, de anunciar o Evangelho. Se você não sente desejo de dar uma passeada no templo, e quando eu falo templo, eu estou falando de todos os lugares, os espaços onde nós podemos ter uma ambiência, uma audiência que possa nos dar ouvidos, mesmo que não creiam. E diz no alpendre de Salomão. Então Jesus está ali agora, e o que acontece? Rodearam-no, pois, os judeus. Então Jesus está no templo, passeando. E o bom é que a turma vinha. Jesus não precisava dizer, olha pessoal, hoje nós temos culto. A turma vinha. Mesmo que não gostasse de Jesus, mesmo que não cresce, mas eles estavam, como nós dizemos, encafifados. Eles estavam assim, rapaz, é ou não é? As autoridades dizem que não é, as obras que ele faz apontam para, sugerem que ele é o Filho de Deus. E aí eles rodearam Jesus, os judeus, e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, até quando o Senhor não declarará se é o Messias ou não? Até quando nós vamos ficar nesse estado de suposição? É o Messias? Não é o Messias? Aí eles dizem, se tu és o Cristo, que a palavra Machia quer dizer filho do azeite, ungido no Antigo Testamento, é traduzida na Septuaginta por Cristo, que quer dizer a mesma coisa, o Salvador do mundo. O prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, o Éved de Yahvé, o servo, diz-no-lo abertamente, claramente. Então, eles estão dizendo, o Senhor está falando de forma indireta. E nós queremos que o Senhor diga isso de forma direta. E Jesus tinha muito cuidado nisso. Por quê? Porque a conotação que os judeus deu ao Messias era uma conotação de um reino físico, literal, bélico, político, e de guerra. E que muita gente já tinha vindo, e eles eram tidos como loucos. Mais um Messias, mais um que se diz Salvador. É tanto que Jesus disse aos judeus, no estudo bíblico de ontem nós vimos isso, no Expondo as Escrituras, nós vimos isso, que Jesus disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e que ele estava falando desses e dos líderes judaicos. E aí respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então eles chegam e Jesus agora responde, olha, eu já disse a vocês, eu já venho dizendo há muito tempo, com a minha conduta, com as obras que eu tenho feito, que são inegáveis, que só podem ser feitas pelo Yahvé, o Deus de Israel.
obras que nenhum homem pode fazer, a não ser que Deus esteja com eles, que Deus esteja com ele, que Deus esteja legitimando o seu ministério. E aí Jesus disse, mas apesar de tudo o que eu fiz, Gilberto, Deus abençoe. Então, apesar de tudo que eu fiz de Jesus, capítulo 10, versículo 22, né? E agora nós estamos no 24, Jesus disse, vocês não creem. Jesus disse, eu já dei todas as indicações. Eu já mostrei a vocês com obras, com pregações, mostrando no Antigo Testamento. Eu não preciso dizer diretamente, eu sou o Messias, porque vocês têm uma esperança messiânica diferente da esperança que meu pai prometeu. Então, se eu disser para vocês que eu sou o Messias, vocês não vão acreditar pela minha ótica. Vocês vão acreditar pela ótica de vocês. E pela ótica de vocês o negócio não vai bem. É sempre assim. Nós queremos que Deus ande segundo a nossa ótica. Nós queremos que Deus trabalhe de acordo com a nossa agenda. Nós queremos ser os secretários de Deus que dizem, olha, está na hora do senhor fazer isso, está na hora do senhor fazer aquilo, o senhor não pode fazer isso. A gente se acha no direito de dizer, mas Deus, por que isso e isso comigo? Então eles chegam e dizem agora, né, Jesus disse, olha, aquilo que eu faço, as obras, elas testificam, elas declaram, é o Pai legitimando, é o Pai assinando embaixo e dando a sua total e irrestrita aprovação ao meu ministério. Mas vocês não creem. Não adianta. Não adianta falar, não adianta curar, não adianta ressuscitar. Vocês colocaram uma ideia na cabeça e vocês não têm ré. Vocês não voltam atrás. Vocês são incapazes de repensar. Então, agora aplicando. Nós temos muita gente que é incapaz de repensar. Nós temos muita gente que, à semelhança dos judeus, da época, dos líderes, tinham dúvidas quanto a Jesus Cristo. É falso? É verdadeiro? Existiu? Se tem até teólogo procurando Jesus histórico. Se Jesus existiu ou não. E muita gente hoje está um pouco agnóstica, em cima do muro, né? Esperando ver quem dá mais evidência, os ateus ou os cristãos. Quem provar que Deus existe, nós passamos para o lado deles. Então Jesus chega e eles dizem, até quando deixará nossa alma suspensa? Tem muita gente nesse mundo, e talvez você que esteja ouvindo, que está com a sua alma suspensa. Que está assim, Senhor, eu estou aflito, eu estou querendo tomar uma decisão, mas o Senhor não falou comigo ainda. O Senhor ainda não se revelou a mim. Eu já pedi que o Senhor falasse comigo em sonho. Eu já pedi que o Senhor aparecesse a mim. Mas o Senhor não quer aparecer. O Senhor não quer me dar um sonho. O Senhor não fala comigo. Eu peço. Se tu existes, fala comigo. Mas o Senhor não tem falado.
E isso é o que você tem percebido. Você diz, Senhor, e a minha alma está suspensa. Eu estou em stand-by, esperando. E aí Jesus diz, faz tempo que eu falo com vocês. Faz tempo que Jesus fala com você que me escuta. Através de pregação, de hinos, de testemunhos. Faz tempo que Jesus dá sinais. O problema não está em Jesus não falar, está em você não perceber que ele está falando, porque a semelhança dos judeus, você quer que ele fale do jeito que você escolheu e não ser. Você diz assim, Senhor, apareça na minha frente. Senhor, me dê um sonho. Diga assim, olha, eu te amo, eu morri por ti, e aí eu vou crer em ti. Senhor, me dê um sinal. Se o Senhor se o Senhor é realmente Jesus, o Filho de Deus, então cure fulano, cure Beltrano. Tem um monte de gente já dizendo, pastor, eu digo assim, pastor, faz tempo que eu tenho pedido a Deus um sonho, a Jesus Cristo, ao Pai, ao Espírito Santo, que alguém apareça. Para que eu creia ou não, porque eu vivo nessa indecisão. E Jesus diz, faz tempo que eu falo e você não crê. Na verdade, sua indecisão tem outro nome. Jesus dá ao nome indeciso, que o judeu diz alma suspensa, Jesus dá outro nome, ele diz que isso é incredulidade. A fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ter um sonho com Jesus dizendo, venha Gilberto, eu te escolhi. Não, eu não preciso que Jesus apareça na minha frente e diga assim, Senhor Gilberto Rebouças, eu te apareci porque eu te escolhi. Não. Eu hoje percebo que desde a minha infância ele já me buscava. Que tinha uma senhora que quando eu era pequeno, toda a minha família de outra religião, de outro segmento do cristianismo, muito radical. E uma senhora já me levava, eu lembro até hoje, quando pequeno, que tinha uma missionária batista, americana, chamada Karen, que eu achava muito bonita. E eles ensinavam a gente na base daqueles papeizinhos, tinha um papelzinho preto, um branco, isso eu estou hoje com 58 anos, eu acho que eu tinha uns 8, então lá se vão 50 anos, mas eu nunca esqueci daquela sementinha. Num tempo onde você não ouvia falar de cristão. E depois foi que eu vim ver, Neve, Deus abençoe, depois foi que eu vim ver que Deus já estava me tocando, aí tinha aquele, meu coração era preto, elas diziam assim, aí depois passavam para o vermelho e diziam assim, mas o sangue de Jesus, aí passava para papelzinho branco, me purificou, e a gente estava lá, tinha lanche. O povo daquela época, eles se importavam com a alma das crianças. Hoje, muitos crentes pensam que as crianças, só por serem crianças, já vão morar no céu. Eles esquecem que todas as crianças, toda a raça humana, a Bíblia não diz todos os adultos pecaram, a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se uma criança morrer e ela for para o céu, é por causa do sacrifício de Jesus e não porque ela é criança, porque ela já é pecadora. Nós somos pecadores, não porque pecamos, mas nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Davi diz, eis que eu nasci em iniquidade e em pecados me concebeu a minha mãe. Tem um monte de gente tentando mudar isso aí, eles acham que a mãe de Davi pulou a cerca, mas não é. Então, muita gente está assim, Senhor, fale comigo. E Jesus disse, olha, não adianta. Não adianta eu aparecer para vocês em sonho.
Não adianta, porque você não crê. Porque se você não crê em todos os sinais que eu já te dei, aí eu lembro que a minha avózinha, ela que já partiu, ela ia para os missionários, primeiros que chegaram em Fortaleza, eram os missionários. Eles oravam, os demônios caíam. E a minha avó falava, nunca esqueço de um homem chamado Glicério, que era os quereres da minha avó. Depois fui para o Mundã, caí na farra. Mas um dia, trabalhando com meu tio, eu ouvia ele ouvindo a pregação radical da Igreja Deus é Amor, do missionário Davi Miranda. E eu ficava ouvindo aquilo. E muitas vezes eu parava. E às vezes eu não tinha opção, porque eu estava trabalhando com ele, e o rádio estava ali a tarde toda. E depois que eu me converti, foi que eu vim ver que há muito tempo Deus já fazia assim, psiu, psiu, Gilberto. Só que eu não conseguia enxergar. Mas depois que ele abriu os meus olhos, aí eu vi que há muito tempo ele me chamava. E Jesus está chamando você há muito tempo, só que tem gente que nunca quer enxergar, que nunca quer se arrepender, que diz assim, eu não me arrependo do que eu faço, que ama o mundo, que não está disposto a mudar de vida, que já tem um projeto e ninguém se meta na frente. Porque o cristianismo, Jesus não te adula. Jesus não diz, meu filho, venha cá, passe para o meu lado que eu estou precisando de gente para me seguir. Não. A rede social de Jesus não precisa de like, não precisa de seguidor. Ele não diz assim, olha, dê um like, se inscreva, toque no sininho. Não. Jesus prega. Jesus anuncia que eu e você somos maus, desgraçados, miseráveis e perversos, mesmo depois de crentes. Nós não nos tornamos bonzinhos. Jesus diz, bom é o Pai, só o Pai. O resto, nós, a raça humana, nenhum presta. Se você acha que presta, você está na religião errada. Nenhum de nós prestamos. Então, bem-vindo aos que não prestam. Porque eu e você só nos convertemos quando a gente descobre que não presta. Jesus disse, os sãos não têm necessidade de médico. Por que o judeu não vinha a Jesus? Porque eles se achavam sãos. Jesus disse, mas sim os doentes. Quando eu e você descobrimos que nós não prestamos, aí a gente corre aos pés de Jesus Cristo e encontramos graça e misericórdia, mas continuamos sendo gente ruim. Se você quer ver gente ruim, é só você frequentar uma igreja, e você vai ver. Comece a frequentar uma igreja e você vai ver um monte de gente que foi alcançada pelo Evangelho. Um monte de gente que está lá, mas que se morde, que luta por poder, que se digladia, que se separa, que se divide. Que, como dizia um pastor meu, não é conjunto, é cão junto. Mas apesar das nossas maldades e ruindades, Deus nos chamou. Então Jesus disse, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quando a pessoa não quer mudar a sua vida, não crê em Jesus, ou crê nele, continua sempre com a vida errada, está numa religião, numa igreja, mas continua no adultério, na promiscuidade, na prostituição, no adultério, em tudo que não presta. Mas mesmo assim está dentro da igreja, saindo com as moças, que também não presta.
Tem um monte de gente dentro de igreja que está pior do que quando estava lá no mundo. Que ficou ranzinza, perverso, egoísta, que entrega o dízimo e faz questão do canhoto, e bota tudo dentro da Bíblia ali para cobrar a Deus. Gente que briga para poder pregar. Tem o mundo inteiro para pregar, tem um celular em casa para pregar, mas ele não prega. Gente que está mal do outro, marido e mulher que não se bicam, pastor que rouba, que namora as ovelhas, gente ruim. Como eu digo, sempre parece a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho, no bom sentido. E aí Jesus nos alcançou. E a gente olha e diz assim, mas como é que pode? Só Jesus para querer um povo desse. Só Jesus, ainda botou todo mundo junto. E aí a gente se espalha. Jesus junta de novo. Para a gente aprender a conviver. Aí Jesus diz, vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não me ouvem. Nós temos um monte de gente que ouve sermão após sermão, domingo após domingo, e nós temos líderes que nunca mudaram, que pregam aquilo que eles pensam, e a gente vai explicar a Bíblia e diz, não, a nossa doutrina é outra. Meu amigo, nós não seguimos uma doutrina de uma determinada denominação, seja ela pentecostal, seja ela histórica, tradicional. Nós não seguimos um credo. A Bíblia não se submete a nenhum credo batista, assembleiano, presbiteriano, católico. A Bíblia está acima de todas as doutrinas. A Bíblia está acima de todas as doutrinas. Ela é a nossa regra de fé e prática. Porque todos que leem a Bíblia leem com os óculos da religião. Por exemplo, vou lhes dar um exemplo. Em Apocalipse 12 diz assim, e vi uma mulher vestida de sol. Se é um católico, diz assim, é Maria. Ele não vai procurar saber se é ou não é. Romério, Deus te abençoe. Ele não vai procurar saber se é ou não é. Se é um evangélico, depende da escatologia dele. Se ele for pré-tribulacionista, que é isso, pastor, é aquele que crê que Jesus vem antes da tribulação, então ele diz que é Israel, a mulher vestida de sol. Se ele for pós-tribulacionista, ele diz que é a igreja. Então, significa isso? Que a gente lê a Bíblia não deixando Deus falar. Isso chama-se exegese. Eis para dentro de, regeomai, colocar. Então, ao invés de eu tirar as minhas crenças das Escrituras, eu coloco as minhas crenças nas Escrituras. E eu faço que as Escrituras digam o que a minha igreja, o que a minha crença diz. Então, eu vou para a Escritura e Deus não pode falar. Se ele falar do jeito que eu creio, e a minha igreja crê, e o meu pastor me ensinou, amém. Se ele não falar do jeito que eu creio, do jeito que eu gosto, do jeito que o meu pastor me ensinou, do jeito que está no credo lá da minha igreja, então não dá. Eu tenho que fazer um monte de malabarismo para interpretar. Jesus disse, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não conseguem crer em mim, vocês não conseguem me compreender.
Tem um monte de gente que frequenta a igreja há anos e nunca se converteu a Jesus Cristo. Você é da Batista, você é da Presbiteriana, você é da Católica, você é da Assembleia, mas você nunca conheceu a Cristo. Ainda dá tempo de sair. Se você não quiser, não gostar aqui, ainda dá tempo de você sair. Dá tempo de você correr, dá tempo de você desligar. É só sair do Facebook. Vai ouvir música. Tem o YouTube aí com um monte de música. Se você quer ouvir a palavra de Deus, sem rodeios, sem alisar ninguém, respeitando a todos, mas dizendo o que Deus disse. Então Jesus diz, vocês não são das minhas ovelhas. Então tem gente que não é ovelha, meu amigo. Vai ser sempre bode. Assim como o joio nunca vira trigo. O joio cresce, Jesus conta a parábola do joio, e o joio cresce, 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 cresce junto do trigo, mas nunca vira joio. É tanto que Jesus disse, deixa na consumação, arranca o primeiro joio. Mas pastor, o joio não virou trigo? Não, meu amigo, continuou joio. Continuou joio, é tanto que na consumação ele foi queimado, porque ele era joio. Jesus disse, vocês não são das minhas ovelhas. De quem você é ovelha? Você é ovelha de uma denominação? Você fez questão de ter uma carteira, e tem gente que está sofrendo, está gemendo, está angustiado, não tem mais espaço para ele, está apanhando, está pior do que moleta em axila de aleijado, está sofrendo, mas ele não muda, ele não procura um lugar onde ele possa trabalhar para Deus, não porque ele diz, eu nasci ali, eu sou dali. É como se aquele lugar, aquela religião, tem gente que diz, eu nasci aqui, eu nasci assim, não mudo. Tem gente igual esse aqui, Jesus disse, você não é minha ovelha, porque você não muda. E as ovelhas de Jesus são aquelas que dizem assim, sim, Senhor. Quer dizer que eu estou no caminho errado? Aí Jesus diz, meia volta, vou ver. Aí a gente diz assim, Senhor, agora eu vou. Para onde tu quiseres. Aí a gente quer, se Cristo comigo vai, eu irei. Né? Aí Jesus, já vos tenho dito. Aí ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27. As minhas, Regis, Deus abençoe Regis. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Paulo diz, Deus conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Jesus, a parte da iniquidade. Deus conhece você que é dele. Então não se preocupe com aqueles que não são dele. Não se preocupe com aqueles que estão dentro das comunidades da fé, adulterando, se prostituindo. Não se preocupe com aqueles que estão usando droga dentro da comunidade da fé, com aqueles que estão roubando, com aqueles que são falsos pastores, com aqueles que enganam o povo, porque só é enganado quem não quer seguir a Jesus Cristo. Se você segue a um pastor e a uma denominação, você é daquele que briga. Por pastor, por denominação, por Lula, por Bolsonaro. Se você é daqueles que você está polarizado, se você não consegue ouvir a Jesus Cristo, meu, então não vai dar nada certo. Então o negócio vai desandar. Então talvez seja aí a razão de tanta instabilidade na sua vida, de você estar em pé e cai, está em pé e cai. Aí Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eu sei quem são os meus. Então você que está me ouvindo, e que anda em pecado, enganando, e que não quer se arrepender, e que é um cara de pau, cínico, depravado, depravada, que está dentro das igrejas fazendo tudo que não presta,
Jesus conhece os que são dele e conhece também que você não é dele, que você parece ovelha, mas que você não é ovelha. E você que para ser pastor, quer que todo mundo chame, e se chamarem você pelo nome assim, Gilberto, você diz Gilberto não, pastor Gilberto. Quem é pastor na hora da necessidade. Não é pastor porque anda de terno e gravata. Não é pastor porque anda com a valise na mão. É pastor porque foi chamado por Jesus Cristo. Um dia eu estava brincando de bola com os pastores. E aí eu dei um drible num. E aí um pastor estava sentado, daqueles que acham que jogar bola é pecado. Ele disse, eita pastor, o senhor escolheu a profissão errada. Eu fiquei calado, porque quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Mas à noite ele deu azar de sentar na minha mesa para jantar. Era uma convenção de pastor, tinha uns 300. E quando a gente estava conversando, eu disse, pessoal, pastorado não é profissão, é vocação. Pastorado não é assim, eu não dei certo como pedreiro, eu não dei certo nos estudos, eu não dei certo como advogado, eu não dei certo em nada na vida, então talvez Deus fechou as portas para que eu seja pastor. Então eu vou ser pastor. Não, não é assim não. Pastorado verdadeiro é quando você pode ser qualquer coisa, ser inteligente, estudioso, podia ser um advogado, podia ser um médico, podia estar ganhando mais, podia ser um psicólogo, um psiquiatra, podia ser um bom profissional. Mas você abriu mão de todas as outras coisas que chamavam você e das oportunidades que você tinha de ter uma vida aqui melhor no sentido de qualidade de vida. Você abriu mão de tudo isso para ser um pastor. Aí sim, você pode dizer, você foi vocacionado. Pastor não é profissão, não é meio de vida. Pastor Gilberto, a gente deve receber remuneração? Sim. Eu sempre digo que vou deixar de receber remuneração. No dia que eu chegar no supermercado e a moça do caixa dizer, o senhor é pastor? Sou. Então o senhor não paga, pode levar comida. No dia que eu chegar para abastecer e o frentista do posto de combustível disser, o senhor é pastor? Sou. Então passa, não paga. Nesse dia, aí eu deixo. Mas tem muita gente que faz disso. Tem igreja que tem meta. O pastor tem que alcançar meta. Então ele está mais preocupado com arrecadar, eu sei de igreja que coloca tapete vermelho para os dizimistas, e para o pobre, e para o necessitado, e para o faminto. O que você faz? Nada, porque você está atrás da lã. Porque você, muitas vezes, são pessoas até de bom caráter, mas que foram cegados, enganados por uma estrutura que diz, é assim, aqui você só fica se fizer assim. Então, você tem que repensar quem é o teu pastor, quem é o teu líder, quem é aquele que é o teu, que diz por aqui, por ali, certo? Nós precisamos estar bem sintonizados com Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim, e dou-lhes a vida eterna. Jesus, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Aí muita gente interpretou que era com carro importado. E aí Jesus agora clarifica, deixa claro que ele quis dizer vida com abundância. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Jesus disse, eu dou a vocês que creem em mim vida eterna, vida que não se acaba. E ele diz, e nunca hão de perecer. É claro, é óbvio, se Jesus diz, eu dou a vocês vida eterna,
Como é que uma pessoa que recebe vida eterna vai perecer? Muita gente não pensa. Ele disse, Jesus me deu a vida eterna, mas eu vou perecer. Estou com medo de ir para o inferno. Estou com medo de me perder. Sonhei ontem, pastor. E o que foi que você sonhou, meu filho, minha filha? Eu sonhei que Jesus vinha e eu ficava. Irmão, você nunca recebeu a vida eterna. Ou nunca compreendeu isso. Porque Jesus disse, eu dou-lhes a vida eterna. E quem tem vida eterna garantida por Jesus Cristo, o grande problema é que a gente pensa, a gente crê em nós. A gente crê assim, se eu for um bom menino, se eu andar no quadrado que a religião propôs, eu vou brincar de amarelinha e eu vou pulando, pulando, até quem sabe eu chego ao céu. Pô, se tem gente que diz para mim, em pleno seminário, pastor, eu estou pagando o preço para ir para o céu, eu digo, meu irmão, então o negócio está errado. Ou Jesus pagou o preço, ou você está pagando. Tem um monte de gente que diz coisa e não sabe o que está dizendo. Infelizmente nós temos, e eu digo com muita tristeza, muita gente dentro de igreja que não sabe nada de evangelho. Que não conhece as propostas de Jesus. Que estão há tempo na igreja, mas que nunca chegaram a conhecer que Jesus é alguém completamente estranho e que a mensagem de Jesus eles não conhecem. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e nunca hão de perecer. Então aqui é o que a gente chama de oração coordenada. Qual é a primeira oração? Dou-lhes a vida eterna. Quem dá? Eu dou. Dou a quem? A vocês. Lhes. O que eu dou? Dou a vida eterna. Então eu dou a vocês a vida eterna. Ou, colocando no sentido correto, né? Eu dou, quem dá algo a alguém. Então, objeto direto, vida eterna. Eu dou a vida eterna, quem dá algo a alguém. Eu dou a vida eterna a vocês. Aí ele diz assim, e conjunção coordenada aditiva. Quer dizer que tem mais, ele diz assim, e nunca hão de perecer. E vocês nunca, em hipótese alguma, vão perecer. Ou então, não é vida eterna. Ou então, é vida até os 100 anos, até os 200. É vida até o primeiro milênio. Mas não é eterna. É. Aí ele diz, e nunca hão de perecer. O que é nunca no grego e no hebraico? É nunca. É jamais. Nunca hão de perecer. Aí tem outra oração coordenada. Coordenada sintética. E ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus aqueles a quem Jesus deu a vida eterna. Pastor, mas eu conheço gente que trocou Jesus por uma garrafa de bebida. Eu conheço gente que trocou Jesus por sexo. Eu também conheço uma carrada. Só que estes conheceram a religião, mas nunca conheceram Cristo. Nunca tiveram a vida eterna. Era o que Pedro disse. Pedro disse, a porca lavada volta ao espojadouro de lama. E o cão ao seu próprio vômito. E por que a porca volta para a lama? Porque é porca, só foi lavada. É. Nós temos um monte de porco e de porquinhas dentro das igrejas
que foram simplesmente lavadas, que mudaram a roupa, que mudaram o linguajar, que mudaram o cabelo, que mudaram o lugar de onde se congregavam, mas que a natureza imunda permanece a mesma, que nunca mudou, que é gente ruim, que nem o diabo quis. O diabo disse, vá lá para a igreja, dá trabalho ao pastor. Tem um monte de gente assim. Mas graças a Deus que na igreja tem um monte de gente convertida. O grande problema é que os convertidos querem sair. Mas não, leia o Salmo 1. O Salmo 1 é que os pecadores não permanecerão para sempre na congregação dos justos. Quem tem que sair é quem não presta, rapaz. Não é você. E aí Jesus diz assim, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe por que muita gente cai? Porque você confia na sua força. Porque você se segura. Porque você se segura na religião. Porque você nunca esteve e nem compreendeu que quem te segura são as mãos de Jesus Cristo. Ele diz, ninguém arrebatará da minha mão. Aí ele diz assim, meu Pai, que mais deu, é maior que todos. Meu Pai, que mais deu, que me deu as ovelhas, é maior, Mason, maior que todos. Ele é maior que o cão, ele é maior que o diabo, que o capiroto, que Satanás, que Lúcifer. A gente tem medo de dizer. Ele é maior. O diabo não é um Deus rival que está batendo de frente com Deus, que a gente tem que... Olha quanta gente chega para mim, pastor, eu vou orar só em espírito para o diabo não ouvir. Eu quero lá saber se o diabo vai ouvir, rapaz. Não importa se ele ouve, se ele deixa de ouvir. Meu Pai é maior que todos. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o diabo está debaixo do domínio de Deus. Que o diabo só faz se Deus der permissão. Que o diabo não pode me tocar, nem tocar você. Porque nós estamos nas mãos do Pai. E o Pai é maior que todos. Deixe de ser supersticioso, de gente que tem medo de lápis com o nome Xuxa. De gente que ouve Coca-Cola dizendo, alô, diabo. Não responda. Para que você está telefonando para ele? Oh, meu Deus. Quanta gente que sofre porque está em superstição. Quanta gente que tem medo de gato preto. Tem medo de trabalho, que tem medo de praga, que tem medo de maldição, que está quebrando maldição. Meu irmão, o meu Pai, o seu Pai é maior que todos. E Jesus disse, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém, não há feitiço, não há diabo, não há pecado, nada. 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 Jesus disse, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e você estamos sustentados. Paulo diz, Deus em Cristo nos conduz em triunfo. E quando Paulo diz isso, ele tem em mente o general romano que volta da guerra, trazendo amarrado e nus os vencidos. E ele vai à frente numa carruagem, entrando glorioso e triunfal nas estradas de Roma, rumo ao palácio do imperador. E o general de peito erguido, o povo joga perfume, o povo joga flores. E Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que se perdem, naqueles coitados que iam morrer, como naqueles que se salvam, aquele general. Então, Jesus é esse general.
que não vai cativar, mas que já derrotou e já cativou todas as forças do inferno. Que o diabo, os demônios, os capirotos, todas as forças do inferno já foram conquistadas pelo meu general, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que triunfou. Paulo disse, e a cédula de dívida que era contra nós foi riscada. E ele trouxe cativo os principados e os potestades e os expôs publicamente. Paulo está pensando naquela cena romana lá. Os capeta tudo humilhado, derrotado, e Jesus, o nosso general, dizendo: por que você está com medo? Por que você está assombrado? Por que você tem medo de babau? Porque o evangelho liberta. Tem muita gente que vai para o evangelho e é outro evangelho e ele fica escravo. Escravo de maldição hereditária, escravo de capeta. Tudo que acontece é o diabo. Tem um diabo sempre atrás da porta. Ele pensa mais no diabo e fala mais no diabo do que em Jesus Cristo. Meu Pai que mais deu é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você percebeu que nós estamos na mão de Jesus, na mão do Pai? Quem é doido para ir atrás da mão do Pai? Aí Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Em grego é assim: ego kai pater, hen es men. Ou seja, eu e o Pai um somos. Mas esse um tem uma curiosidade. É que no grego ele está no caso neutro. Falando eu e o Pai estamos na mesma sintonia. Eu sigo a vontade do Pai e eu me deleito na vontade do Pai. Eu liberto as pessoas. Então o Pai age através de mim. E eu e o Pai possuímos a mesma essência. Então, assim como no capítulo 8, Jesus termina dizendo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Agora ele termina dizendo: eu e o Pai somos da mesma essência. Eu e o Pai somos coiguais, coeternos. E se eu e o Pai te seguramos, e se você é das minhas ovelhas, então eu cuido de você. Então eu te amo e você me ama. Pastor, o senhor quer dizer o seguinte: que se alguém é de Jesus, esse alguém não vai se afastar de Deus? Significa que se esse alguém ama a Deus, cultiva o amor a Deus, ele vai odiar o pecado. Significa que se você e eu cultivarmos o amor a Deus, se nós estivermos nessa reciprocidade, Deus derramou seu amor em nosso coração e nós devolvemos o amor a Ele, e nós o amamos, e nós procuramos conhecê-lo, e nós procuramos, e nós cremos que a nossa estabilidade está nele, que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda. Aí, meu amigo, é impossível alguém tirar-nos dele. Porque nós estamos em comunhão com ele. Agora, muita gente nunca chegou a amar Deus. Muita gente amou a religião, se entregou a uma religião, mas não ama a Deus. E por não amar a Deus, qualquer coisa que está fora de Deus é um apelo forte. Quando o diabo chega para Jesus e diz: olha, vou te mostrar todos os reinos do mundo. Ele mostrou tudo que o mundo podia oferecer. E aí Jesus diz: somente
Aí ele diz assim: não tentarás o Senhor, somente ao teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Por que Jesus diz isso? Porque o diabo quer que Jesus tenha um trono sem passar pela cruz. Ele oferece o trono do mundo, mas sem a cruz. E o Pai oferece o trono, mas primeiro nós passamos pela cruz. Ninguém vai ao céu sem passar pela cruz. E ninguém vai ao céu sem que antes o céu venha a ele. Preste bem atenção nisso. Ninguém vai ao céu sem que antes o céu venha a ele. E ninguém vai ao céu sem passar pela cruz. E Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então Jesus disse: a minha intimidade com Deus, o meu amor por Deus é tão grande que nada é capaz de me seduzir. Agora, por que tantas coisas nos seduzem? Porque a nossa religiosidade é domingueira. Porque a nossa crença, na verdade, não é crença, é um dogma eclesiástico. Porque nós nunca procuramos ter profundidade com Jesus. Nós nos contentamos com a superficialidade. Nós não queremos mergulhar profundo. Nós queremos que outras pessoas interpretem a Bíblia para nós. Nós nos contentamos com o que a gente ouve na igreja. E aí a gente ouve coisa assim, ó: lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Como é que pode, meu irmão? Como é que um faraó, lá vem Faraó, Faraó morreu? O cara está morto. E a pessoa ainda pergunta: quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? O faraó morto no caixão ainda corre o risco de, na Fórmula 1, desses cânticos, chegar na frente de Deus. Que Deus é esse? E o pessoal canta, e bate palma, e dá glória. A pessoa diz: ó, leva-me à sala do trono, e nem sabe que a sala do trono era o lugar onde Salomão jogou as prostitutas. A pessoa começa a cantar, e ela diz o seguinte: quem te viu passar na prova e não te ajudou. É o hino da vingança. Quer dizer, lá na frente me aguarde, quando eu estiver por cima, eu te dou o troco. Esse nunca conheceu a Jesus. São aqueles belicosos que dizem assim: homem como Jeová, com Deus eu salto muralha, eu passo pela tropa. Eles ainda estão nos salmos imprecatórios. Eles não conheceram a Jesus. Jesus, quando vai passando por Samaria, João e os outros dizem assim: Senhor, quer que a gente mande fogo? Jesus disse: você não sabe de que espírito sois. Vocês não são igual Elias, que veio para destruir. Eu vim para dar vida. Então Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai andamos em perfeita sintonia. E a grande pergunta é: eu e você estamos em sintonia com o Pai e com o Filho? Eu e você estamos procurando nos guiar pela palavra de Deus? Eu e você estamos nos aprofundando na intimidade com Deus? Ou a gente está achando maravilhoso ficar boiando na superfície, pegando um bronze? Então, se você não é cristão hoje, ou se você já foi e abandonou, ou se você é um cristão de igreja, mas não é um cristão de Cristo, hoje Jesus Cristo quer a tua dedicação. Hoje Jesus Cristo quer fazer a festa do Hanukkah. Hoje Jesus Cristo quer que você se consagre a Ele, se dedique a Ele, se entregue a Ele. Não a uma igreja, não a um
credo confessional, mas a Jesus e a sua palavra como ela é, quer eu goste, quer eu não goste. Eu vou me dobrar a Jesus Cristo e a sua palavra. Mesmo que ela diga o contrário de tudo que eu creio, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele nos chama à obediência. Se você não é cristão, se você não é um servo de Deus, então hoje, homem ou mulher, onde você estiver, se volte para Deus. E você, que é cristão, faça uma autoavaliação e pergunte a quem eu sigo. Qual é a doutrina que norteia, que dirige a minha vida? E hoje você que está afastado, você que vive sem Deus, você que já procurou igrejas e religiões e se decepcionou, você que não é cristão, eu quero orar por você hoje. Melhor, eu quero que você ore a Deus. Eu quero pedir que você, onde estiver, que você chegue para Jesus e diga: Senhor, eu sou das tuas ovelhas. E Jesus poderia te perguntar: por que você acha que é das minhas ovelhas? Porque eu creio. Porque eu ouvi a tua palavra e eu creio. Eu quero mudar, mas não tenho poder para mudar. Então, quando você crê que Jesus morreu na cruz por você, você se arrepende dos seus pecados, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo para morar no teu coração. E aí você vai sendo transformado de glória em glória. Então hoje começa a festa do Hanukkah, a festa das luzes. Diabo, saia da mente destas pessoas que não ainda compreenderam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todos aqueles que foram cegos pelo Deus deste século recebam a luz gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. E você que estava cego, e você que estava emporcalhado, e você que estava debaixo da idolatria, e você que estava profanado, que era um templo que não servia para nada, que só causava destruição e miséria, e você que foi atingido pelas pragas da vida, hoje Jesus te convida para a vitória da luz sobre as trevas, para a vitória da nova vida sobre a velha vida, e para que você seja uma nova criatura pelo arrependimento e fé nele, como Filho de Deus que morreu em seu lugar. Então, onde você estiver, fale com ele agora. Peça a ele perdão, peça a ele a salvação, peça a ele um novo começo, que ele apague teu passado, que ele comece uma nova história na sua vida. Fique com Deus. Feliz Natal a todos, as suas famílias. E até amanhã. Amanhã talvez não tenha, porque hoje vai ser celebração de Natal, mas de segunda a sexta tem, certo? Se Deus nos permitir, nos der graça. Então, acompanhe conosco de segunda a sexta, expondo as Escrituras. Deus abençoe e um Feliz Natal a todos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu preciso de seguidores. Jesus não apela para ninguém, não. Eu quero lhe dizer que tem um canal, e eu vou seguir o meu Senhor. Tem um canal no YouTube chamado Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, se você quiser ouvir as reflexões, lá tem mais de 500 mensagens. Então você pode ir lá e se inscrever. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você gosta, você quer ouvir, então vai ter lá alimento com abundância. Então, se você quer, se você deseja, vai lá. Se você é ovelha de Deus, vai lá, se inscreva, clique no sininho,
e peça a Deus que te abençoe. E dá o like lá, diga se você gostou ou não. Ou então, também diz que não gostou. Certo? Aqui é a liberdade. Deus abençoe. Feliz Natal a todos. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.